Vamos dar início a essa reunião. Quero dar de novo boas-vindas a todos que estão aqui. Mais um dia, nosso terceiro dia de atividades. Todos os dias têm sido ótimos e eu tenho certeza que hoje também será, né? Com a participação dos nossos convidados e de vocês também que se dispuseram a estar aqui com a gente. Obrigada. Kaique, eu já vou passar a palavra para você, só lembrando que esse evento, essa reunião, ela está fazendo parte do primeiro fórum de secretários e gestores de limpeza urbana e resíduos sólidos da região norte. Nós temos um fórum nacional, que é presidido pela doutora Carolina Estrela, gestora de São Luís do Maranhão, dessa área de resíduos sólidos, e vice-presidente, o nosso secretário de Manaus, o Paulo Farias, que esteve com a gente no primeiro dia. Aqui na região norte, além deles, além do Paulo, tem o Cláudio Omar Rosa, que é o secretário já agora ex-secretário de Meio Ambiente de Macapá, que no início do fórum, né, quando o fórum surgiu em outubro do ano passado, o Cláudio Omar ficou como coordenador regional, né, da região norte, e eu fiquei como suplente. E Cláudio Omar preparou toda essa atividade do fórum, essa reunião dos secretários e gestores presencialmente para março, e veio a pandemia e foi necessário suspender. E agora, eu, no intuito de contribuir e poder agregar, aí, tanto nós aqui da Secretaria Municipal de Paraná, quanto a Adileide, que é da Secretaria de Porto Velho, Secretaria Executiva da ANAMA, Rondônia, a gente se mobilizou e fez esse convite aí para vocês, para que a gente falasse um pouco do fórum, né, da importância do fórum, da gente tratar de assuntos pertinentes os nossos problemas do dia a dia em relação ao lixo, à zeladoria pública, e poder comungar as nossas conquistas, modelos, exemplos, e também achar junto algumas alternativas, né, discussões aí, muito, muito próximo do que a ANAMA faz, né, na verdade eu acho que o objetivo acaba sendo o mesmo, só que aqui desse fórum o objetivo está muito focado na questão dos resíduos sólidos e da zeladoria pública. Então, hoje nós vamos ouvir o Kaique falar sobre a ONG Recicleiros, que de Paraná foi beneficiada, e eu sou toda com isso, né, a única cidade da região norte que foi beneficiada nesse edital, e o meu intuito de trazer o Kaique aqui não é fazer invejinha para vocês, mas é mostrar que existe essa ONG, esse edital, e eu espero que no próximo edital mais municípios de Rondônia e da região norte também seja contemplado. E depois a gente tem a Samira e depois o Fernando. Então, Kaique, seja bem-vindo, pode iniciar a sua fala. Obrigado, Kátia, obrigado a todos que estão presentes aqui. É um prazer estar aqui com a região norte, né, de Paraná. Como a Kátia disse, é a única cidade da região norte que nós estamos trabalhando, mas, né, futuramente pretendemos, né, estender mais ainda na região norte esse projeto. Quero agradecer a Kátia, ao André pelo convite, né, de espalhar essa mensagem aí, o conhecimento da Recicleiros, né, dizer para vocês quem é o Instituto Recicleiros, para disseminar na região norte aí o nosso projeto, a nossa participação, o sucesso que será com certeza em Ji-Paraná, né? E também falar sobre um case de sucesso nosso que é Naviraí, né? Eu estou até com a líder de projetos, na verdade eu sou líder de projetos de Ji-Paraná, né? E outras cidades também. Mas quem é líder de projetos de Naviraí é a Renata Bolanhos, que ela também está nos assistindo aqui. Convidei a ela para assistir, né? E isso foi até um momento de piada lá nossa, porque quando eu mandei o convite, o diretor ali quis fazer uma intriga entre eu e ela, mas não conseguiu. A gente trabalha em parceria ali, e eu falei, não, em Ji-Paraná eu que vou fazer a palestra. Mas, pois bem, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês um slide para a gente ir acompanhando,
E aí vocês me falem se está aparecendo, tá ok? Me digam se está aparecendo, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela? Kátia, me dá um sinal, por favor. Então, beleza. Pois bem, pessoal, o Instituto Recicleiros é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, né? É uma organização da sociedade civil de interesse público, uma entidade ambientalista que está há 13 anos trabalhando com a gestão sustentável de resíduos, né? E há 3 anos ela vem trabalhando nessa metodologia, né, que é junto com o setor empresarial e algumas cidades pelo Brasil, né? E a gente criou essa metodologia através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Principalmente do que diz a coleta seletiva, né? Que é ali o resíduo sólidos, ele sendo segregado conforme a sua constituição e sua composição, e a logística reversa de embalagens, né? Que de acordo com a Lei 12.305, é onde o setor empresarial, ele que comercializa embalagem, ele tem que retornar para a sua cadeia produtiva, né, e fazer com que esse material se desvie de aterros, uma tal porcentagem aí por ano, né, e através do sistema de logística reversa. Tem um outro item também que a gente vai falar mais para frente, o item de responsabilidade compartilhada, né, onde todos ali têm que ser responsável no tratamento do lixo, né, da sua destinação do lixo, seja o município, a prefeitura, né, a população como um todo, e também o setor empresarial, né, participando ali para que esse custo da logística reversa das embalagens, da reciclagem, não caia em um só bolso. Eu vou passar um vídeo para vocês agora. Esse vídeo, ele foi um vídeo feito no ano passado, né, como chamamento ali para cidades participarem do nosso edital de 2019, né? De tudo isso que o Brasil produz, só 3% vai. Pessoal, vocês não conseguiram visualizar, ouvir o áudio, não é isso? Isso, o áudio não ficou bem. Eu não sei se você desligando o seu microfone vai ajudar, ou se é o Meet mesmo que não ajuda. Desculpe entrar aí e interromper, Kaique, mas parece que o Google Net não permite vídeo, tá bom? Então não...
Tá, entendi. Bom, pessoal, eu vou traduzir um pouco o vídeo. Ele conta, né, ele resume tudo que a gente faz aqui na cidade, desde a prefeitura participando ali, sendo chamada, né, para participar do programa, né, e aí como que vem a implantação, a produção ali, ele resume um pouco do que eu vou falar mais para frente, então a gente consegue falar um pouco dele mais aqui, com mais complexidade aqui nos próximos slides. Então, vamos... Então, Samira, seja bem-vinda, você que já participou com a gente nos outros 2 dias, né, já está ambientada aqui com a gente, seja bem-vinda ao nosso espaço, a de Paraná, virtualmente, e fica à vontade. Gente, me dá até um frio na barriga aqui. Tá participando com vocês desse evento que eu tenho acompanhado, muito bom, parabéns, Kátia, André, pessoal da CEMEIA, pela organização, o pessoal da Cocamage também, que eu já conheci de Paraná também, as iniciativas, né, de várias instituições públicas na separação dos resíduos, então isso é muito, muito legal. Kaique, belíssima apresentação, eu fiquei impressionada a hora que eu vi aqueles galpões, eu falei, bom, isso aí deve ser uma coisa de tempo já, não aconteceu agora, mas como a Renata disse, né, foi com o projeto Recicleiros, parabéns. Só me confirma se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou no computador aqui, tá. Então, eu vou colocar uma apresentação, mas antes eu quero começar me apresentando. Eu sou engenheira florestal, me formei no FBT em 2003, e sempre nesse contato com o meio ambiente, com a floresta, com as populações tradicionais, né, e os resíduos vieram antes disso, da minha formação, porque eu também gosto de fazer arte, e como artista, eu nunca entendi como é que eu podia jogar uma lata de Nescau fora. Na adolescência, assim, ainda criança, eu também nem imaginava que existia, não imaginava que existia lixão, que existia reciclagem, aterro sanitário, não sabia dos catadores, não sabia nada disso, mas eu já pensava nessas questões, né? Como é que algo de valor eu vou jogar fora? Esse material que não me serve mais, essa embalagem que ficou fora de uso, como é que eu posso estar jogando isso no lixo? Então, eu não sabia do destino, o que era lixão, para onde ia, mas eu já pensava, se não jogar fora, que isso não estava certo, né? Então, eu sempre tentei fazer com papel machê, com pinturas, reaproveitando garrafas de vidro, latas, fazia esculturas em vidro de perfume com papel machê, eu sempre gostei dessas coisas. E agora, pouco tempo atrás, né, eu conheci o Instituto Lixo Zero Brasil, que me trouxe a oportunidade de estar levando, de estar junto com outras pessoas, fazendo essa mobilização para o modo mais correto, né, para esse pensamento, para essa atitude mais sustentável, essa atitude de você pensar no que é lixo, o que é resíduo, tá? Eu vou colocar uma apresentação aqui, espero que eu consiga. Eu vou avisar, eu coloquei muita foto, tá? Às vezes a apresentação fica grande por causa disso, mas eu vou controlar meu tempo aqui, aí eu reduzo e depois eu mando para vocês. Tem foto que eu nem coloquei, que tinha muita foto das nossas atividades, então eu não coloquei tudo, não. Só um pouquinho. Não. Pessoal, tá aparecendo em tela cheia para vocês? Eu não estou conseguindo ver vocês aqui na tela, não sei se tem um jeito de eu estar enxergando vocês aqui. Tá, só um pouquinho. Antes estava aparecendo, agora voltou, pode colocar de novo. Como é que eu faço para ver a janelinha, o rosto de vocês, que eu não estou conseguindo aqui? Eu acho que quando você está apresentando, você não vê. Tá, beleza, então. Deixa eu só olhar meu tempo aqui. Tá.
Então, o assunto de hoje é esse, Atitudes Lixo Zero, que eu vou falar. Sou Samira Alvim, também embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil em Porto Velho. Aqui eu trago uma reflexão, né, como eu falei para vocês no início, o que é jogar um lixo fora, jogar um resíduo fora. Quando você pensa nisso, eu estou jogando fora, mas onde é fora? Se eu colocar o meu saco de lixo bem arrumadinho, na porta da minha casa, o problema está resolvido? Eu já resolvi esse problema? Eu tenho outras maneiras de estar resolvendo esse problema do planeta, de pensar na quantidade de pessoas que existem, a quantidade de lixo que é produzida diariamente, e eu simplesmente estou jogando fora. Bom, o Kaique apresentou esses dados aqui, né? Realmente é um número alarmante de toneladas de resíduos por ano. Esses dados são do SEMPRE, da ABRELP, né? Vocês podem estar consultando. Sempre está atualizando, vão ter dados mais atualizados, né? E realmente isso... Oi? A sua tela ficou reduzida. Veja aí se você consegue. Para mim está em tela cheia. É que aí você aparece para gente uma tela e se a outra está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Tenta desligar sua câmera, talvez, não sei. Kaique, que está aí com experiência, pode dar umas dicas. Aí, agora está aparecendo. Está aparecendo tela cheia? Está aparecendo a tela, agora você pode colocar isso. Aí sim. Deu certo? Tá. Deu sim. Sim. Obrigada. Então, esse dado aqui é muito preocupante, né? Apenas 17% da população é atendida pelas coletas seletivas. Imagina só 17% tem acesso à coleta seletiva. E, como o Kaique falou, né, são 30% de resíduos poderiam ser reciclados, tá? Tem potencial para serem reciclados. O que acontece nessa questão dos resíduos também, que muita gente não imagina? A gente vê aquele copo descartável que é um plástico, está escrito que é reciclável, a gente vê embalagens de biscoito, de bolacha, que está escrito que é reciclável, mas se ele for para a coleta seletiva, na maioria das vezes, ele vai virar lixo, que ele não vai encontrar o caminho de comercialização. Então, nós temos que estar analisando tudo isso. Mais para frente, eu vou estar falando mais sobre isso. Apenas 3% desses resíduos são reciclados no nosso país. Isso é muito triste. E um importante fator é que os catadores de materiais recicláveis são responsáveis por 90% de todo o resíduo que é reciclado no país. Então, eles conseguem encaminhar para reciclagem, para reutilização, são os catadores que fazem esse trabalho, os individuais, cooperativas, eles desempenham um importante serviço ambiental para toda a sociedade. Bom, falando agora do lixo zero, é um conceito de vida no qual o indivíduo e todo o meio onde ele estiver fazendo parte, porque ele pode ser lixo zero na casa dele, mas no trabalho o pessoal não é lixo zero, ou o pessoal não está se preocupando em separar corretamente o resíduo. Então, ele começa a levar isso também para outros lugares, sem ser aquela pessoa chata que quer mandar nos outros, né? Porque ser lixo zero não é para você ser chato, querer obrigar os outros a fazerem alguma coisa do jeito que você faz. Mas a gente costuma a tentar convencer as pessoas com o nosso exemplo, né? Com a realidade, conhecendo os catadores, conhecendo a realidade do lixão, a realidade de como é você não dar valor para o resíduo, né, que tem um valor econômico. Então, as pessoas vão se convencendo por esses motivos. Então, você vai pensar em todos os caminhos do seu resíduo até a destinação final dele. Você começa a pensar em tudo isso. No que você vai comprar, como que você vai encaminhar e onde esse material vai chegar. Bom, o Instituto Lixo Zero Brasil, do qual eu faço parte, é uma organização da sociedade civil que ela tem o princípio de disseminar esse conceito lixo zero no Brasil. E a sua missão é articular, mobilizar e provocar novas atitudes nas comunidades nacionais e internacionais.
promovendo a prática do lixo zero nos diversos segmentos da sociedade. É reconhecida pela Zero Waste International Alliance, né, o Instituto Lixo Zero. Depois eu vou falar da certificação também. E no mundo, faz essa mobilização no mundo todo. Tem as missões, tem missão na Itália, tem missão nos Estados Unidos. Depois, se tiver tempinho, eu passo tudo isso para vocês. Bom, aqui no Brasil, o mapa dos embaixadores do Instituto Lixo Zero, né, onde tem, você vê que no Sudeste, no Sul do país, tem mais pessoas, né, aqui em Rondônia somos poucos ainda, no Norte somos poucos, né, mas isso vai crescendo. Qualquer cidade, qualquer município, se você está no interior, você pode fazer parte também desse instituto, tá? Tem o site aqui, você pode enviar um e-mail, querendo saber mais informações, falando que você quer fazer essa mobilização na sua cidade, e a sua missão como embaixador é estar realizando os eventos Lixo Zero. Tá aqui a nossa logo do nosso coletivo em Porto Velho. Aqui são as três super poderosas, Emanuele, Karime e eu, que a gente vem desde 2018 organizando os eventos aqui em Porto Velho. A Semana Lixo Zero, os encontros, toda a mobilização de reuniões, discussões, com setores interessados nessa destinação correta dos resíduos, né? Então, a nossa missão, a missão do Instituto, um evento do Instituto Lixo Zero é a Semana Lixo Zero, tá? Muitos municípios já criaram decretos institucionalizando isso, porque a gente faz tudo assim, vai fazendo com apoio de vários voluntários. É um evento gratuito, que as pessoas se reúnem, fazemos oficinas, várias palestras, intercâmbios. Aqui algumas fotos, né? A foto do Rodrigo Sabatini, o presidente do Instituto, que foi em 2018, foi no IBAMA, no auditório do IBAMA, aqui em Porto Velho, mobilizou muitas pessoas, empresários, poder público, os catadores de materiais recicláveis. Foi aí também que eu comecei a conhecer várias pessoas que antes eu não conhecia. Então, conheci a Manu, conheci a Karime, a Vera, o Tony, da Cata Norte, e a partir daí não paramos mais. Cada vez mais organizando eventos e mobilizando mais pessoas. A gente tem um grupo de WhatsApp com quase 250 pessoas. São estudantes, donas de casa, empresários, pessoal da SEMA, da CEMUSB, e é uma troca de ideias, cada um apresenta uma solução. Eu estou fazendo isso na minha casa, meu vizinho fez isso, onde é que eu posso levar tal resíduo? E nisso a gente vai descobrindo, vai se conectando com as melhores soluções, porque a gente pensa que na cidade não tem nada, fala, minha cidade não tem isso, não tem aquilo, e a gente, às vezes tem, e a gente não está sabendo o que está acontecendo. E a gente percebe que surgiram muitas empresas de coleta de resíduos, a partir dessa percepção que o resíduo tem valor. Tá, mais um evento, foi uma oficina de filetador de garrafa PET, que deixava os fios. Aqui foram várias oficinas, tinta natural, papel machê, papel reciclado, tudo na Semana Lixo Zero, com várias pessoas que se mobilizaram a fazer as oficinas, né? Foi o nosso encontro do ano passado, que foi no restaurante Porto do Sol. Fizemos também uma feirinha com exposições de expositores que vendiam produtos lixo zero, fralda ecológica, absorvente, reutilizável, desodorantes veganos, com embalagem retornável. O pessoal da Cata Norte apresentou, foi falado sobre o cataqui, o resíduo orgânico. Não tivemos embalagem de plástico, de sacolas plásticas. Os nossos expositores deram um jeitinho, inventaram filtro de café para embalar sabonete, embalagem de papel para os produtos. Tinha gente que entendia o conceito, falava, não precisa de embalagem, não precisa de sacola. Então, assim as pessoas vão entendendo, né? Tivemos uma belíssima apresentação do grupo, que apresentou, esqueci agora o nome eu acho que é taiko, tambor japonês, rodas de conversa, tivemos muitas rodas de conversa. Aqui a nossa feirinha, a Karime, a Jaqueline,
a Karime da Box 27, aqui a Flávia com os produtos ecológicos. Aqui, o nosso evento esse ano, o nosso encontro esse ano foi totalmente virtual. Tinha uma data para fazer, que era de maio a agosto, né, que acontece nacionalmente, várias cidades do Brasil fizeram o encontro Lixo Zero com essas discussões, cada cidade mobilizou seu evento, aqui do nosso chegou a participar a Vilenas de Paraná, também o Vilto participou com a gente, né, foi muito legal, o professor Germano Guinter, de Lages, que ele desenvolveu o método Lages de compostagem, depois eu vou falar um pouquinho para vocês. Bom, o que a gente pensa? Uma coisa para a gente observar, a economia linear e a economia circular. Isso vale para os empresários, tá? Para os produtores, para os consumidores. Quando você está extraindo o recurso natural, como é que é essa extração, o que de impacto você está causando, a matéria-prima, como é que você pensa o desenho de um rótulo, o desenho de uma embalagem, você pensa no descarte final, nessa ponta final aqui do descarte, como é que vai ser? Ele vai ser descartado sem preocupação? Vai para onde? Vai para esse planetinha e aumentar o lixo do planeta? Ou o produto vai ter uma matéria-prima que vai ser pensado um design inteligente, onde ele possa ser voltado para uma retransformação, ter um ressignificado, ele vai ser distribuído, consumido e recolhido, e depois ele pode ser reciclado, reutilizado, e ele volta para esse ciclo novamente do produto. Ele continua, o ciclo de vida do produto permanece, é mais longo, você não vai jogar fora. Aqui é uma reflexão muito importante, a Kátia até falou que o de Paraná a CME já está abolindo esses copos descartáveis, né? É uma questão de conhecimento, tá, pessoal? Não é assim, às vezes a gente chega no lugar, tá cheio de copos descartáveis, nosso olho, assim, quando você consegue entender, o seu olhar fica diferente para o copo descartável. Antes eu não entendia isso, hoje eu já entendo que eles têm uma dificuldade na comercialização, esses descartáveis plásticos, prato, garfo, copo, apesar de ser reciclado, né, então o impacto dele para ser reciclado é muito grande, o consumo muito grande de água, de energia, e para quem mora na região norte, quem está na região norte sabe a distância dos centros de indústrias de reciclagem. Então, para nós fica mais difícil ainda, né? Por isso é legal começarmos a pensar nisso. Se precisamos ter em toda instituição pública copos descartáveis, podemos diminuir isso. Eu vi um exemplo bem legal no TRE, que eles deixaram um aviso, retire seu copo aqui. Então, perto do bebedouro, né? Retire seu copo no balcão. Nisso daí, já reduziu drasticamente a quantidade de copos descartáveis que eram consumidos, porque cada servidor tem a sua caneca. O Fernando, que é do Instituto Água e Terra do Estado do Paraná, né, eu agradeço a sugestão do Luiz Fornazari, que me passou o seu contato, e a gente pôde fazer esse convite e você aceitar, né. Eu fui moradora de Curitiba por um tempo e sou fã do trabalho que já de longa data acontece lá, e por conta disso é que a gente quis trazer, né, um estado que já tem uma experiência já de grande tempo aí nessa área, e seja muito bem-vindo à nossa região norte. Aqui temos vários parceiros, secretários e outros tantos aí, ambientalistas, todos com certeza. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Kátia, agradeço ao convite, né? Eu conversei com o Fornazari por uns minutos desse convite, né? Então, aproveitei eu precisava falar com ele mesmo, né? Então a gente já trocou umas figurinhas, ao André, que sempre estava em contato comigo ali nessa discussão para fazer esse evento.
um evento bem rico, né? Estou vendo que o pessoal acompanha, entra em comunicação, já faz as discussões. Ontem eu acompanhei um pouquinho, mas assim, hoje que eu acompanhei efetivamente. Talvez a minha visão seja um pouquinho mais do setor público, né? Então, em comparativo com as outras duas apresentações, talvez a minha visão seja um pouco mais, talvez assim, um pouco mais agressiva numa forma de fala. Então, eu acho que vai ser bacana para a gente aproveitar para discutir, né? O entendimento é que realmente a gente consiga tratar isso e entrar numa boa discussão. Eu já vou fazer o compartilhamento aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim, mas aproveitando, né, que eu já abri meu microfone, vem muito a calhar, né, a tua visão de executivo, né, mas de órgão público, porque aqui a gente está com bastante gestores, né, e o objetivo principal do nosso encontro é falar para os gestores também. Excelente. Então, eu acho que a primeira discussão que eu tive era sobre qual o tema que eu poderia abordar, né, nesse evento tão bacana aí que vocês estão montando, né, uma realidade. A gente tem um país aí de dimensões continentais, então tentar trazer um pouquinho da realidade do estado do Paraná. Então, o tema que a gente chegou à conclusão seria mais ou menos o que o estado do Paraná ele está fazendo, qual é a modalidade de gestão de resíduos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, de toda a nossa experiência, e também vou contar como são os trabalhos aqui, não só no estado, como nos municípios. Então, o estado do Paraná, ele é um estado que contém aí 399 municípios, ele está pertencente ali à região sul. Estou vendo que todo mundo está com calor, mas eu estou com frio aqui deve estar uns 15 graus aí hoje. É uma população de mais ou menos 11 milhões aí, 11 milhões e 300 mil habitantes, né? Então é um estado assim que tem uma população considerável, ela é bem distribuída. Só a capital, que ela possui uma grande cidade, né? Então, assim, com praticamente aí 2 milhões de habitantes, chegando a 3 milhões com a região metropolitana. Então, assim, com a área dele, assim, ele pode ser comparado mais ou menos com o país da Romênia, quis trazer mais ou menos como que ele se comporta. Ele tem muitas características por estar próximo a São Paulo, né, algumas divisas ali com o Paraguai e Argentina, então ele tem algumas diferenciações até na parte de resíduos, isso acaba afetando. Ele varia ali entre o 5º ou 4º maior PIB do país, né, então assim, claro, pela sua característica que um pouco é agrícola, um pouco industrial, ele é bem diversificado, né, então ele fica sempre nessa oscilação. Então, como que funciona hoje no estado do Paraná a questão de resíduos sólidos? Hoje, nós temos a questão que ele está dentro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, né? Então, hoje a secretaria, que antes era a Secretaria de Meio Ambiente, então ela, né, nesses últimos 2 anos, ela foi transformada em Desenvolvimento Sustentável e Turismo, pois a gente tem um potencial muito grande na parte de turismo ecológico. Então, ela é dividida basicamente em 3 linhas. Nós temos uma diretoria que é de políticas ambientais, que ela é vinculada diretamente à secretaria, onde faz toda a parte de articulação política, as estratégias, digamos, a cabeça da parte que trabalha toda a parte de meio ambiente, entre elas os resíduos, né? Então, temos ali a minha divisão, que é a divisão de resíduos sólidos do Instituto Água e Terra, e separado, daí temos a parte de licenciamento, então toda a parte que trabalha os empreendimentos que trabalham com resíduos, a parte de autorizações ambientais para fazer esses encaminhamentos de resíduos perigosos. Então, aí tem uma divisão específica para essa área.
Só para contar mais ou menos como funciona a nossa divisão e as nossas atividades, então temos ali a parte de apoio técnico à destinação de resíduos nos municípios, o apoio à implementação da coleta seletiva, a implementação de programas educacionais, a implementação da informação dos sistemas de informação nos municípios, então tudo isso que entra desde preenchimento de CNIR, SNIS, os sistemas estaduais, então toda essa parte para a gente fazer um auxílio aos municípios, a operação da logística reversa, então toda a parte operacional fica na nossa divisão, a implementação de planos municipais de saneamento básico e os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, a avaliação técnica de sistemas existentes, né, então alguns sistemas novos que entram em operação, o apoio e a implementação de sítios de valorização de materiais, né, caso a gente tenha novas tecnologias também. Então, para vocês terem uma noção de como que é a realidade aqui, o cenário no estado do Paraná, eu vim acompanhando o andamento das outras discussões. Então, assim, eu fiz uma divisão ali mais ou menos de 3 tipos, então os municípios até 50 mil habitantes, eles têm uma característica, né, os municípios menores, os municípios médios, né, de 50 mil a 200 mil, e os acima de 200 mil com uma característica bem mais diferente, bem mais urbanizado. Então, o material reciclável, ele aumenta de acordo com o aumento da população, os resíduos orgânicos diminuem, né, e o rejeito também acaba aumentando, porque você vai ter ali um aumento, principalmente nos itens como o lixo, os resíduos de banheiro, né, a parte das fraldas, enfim, é o que dá o maior aumento nesse rejeito. Também temos ali uma estimativa de geração que também é diferenciada de acordo com as cidades, né, então as cidades menores, elas têm uma geração muito menor se for fazer um cálculo per capita. Né, então, cidades maiores têm maior geração, devido ao maior aumento de recicláveis mesmo, embalagens principalmente, né, fazendo esse valor ultrapassar aí um quilo aí por pessoa dia, né. Então, mais ou menos ali, o que a gente tem de resíduos sólidos urbanos no estado do Paraná? Então, temos ali praticamente 3,5 milhões de toneladas ano, isso é um dado de 2017. Então, trazendo um pouquinho dos outros itens, além da geração, né, a gente tem da coleta regular, 100% dos municípios fazem coleta, né, de resíduos. A gente não tem nenhum município que hoje não faz. Mais de 70% fazem coletas na área rural, né, de materiais recicláveis. A gente tem 74% dos municípios realizando coleta seletiva no estado, e sendo que eles ainda têm uma população inferior a 50 mil habitantes. Então, assim, os pequenos municípios, eles têm trabalhos diferenciados pelo Estado, né? O Estado tem que focar bastante nos municípios menores devido às dificuldades realmente de operação dessa coleta seletiva. Então, a gente tem triagem, a gente tem 65% dos municípios fazendo triagem, né? Mais ou menos com 57 deles com associações de catadores de materiais recicláveis. Então, isso já mostra um pouquinho do tamanho, e muitos municípios acabam não tendo porque eles já trabalham numa situação consorciada, né? Então, ele não possui a associação, mas ele é atendido por uma associação, tá? Também temos ali, a gente ainda está trabalhando na questão da compostagem. Hoje a gente vê que a compostagem hoje ainda é um calcanhar de Aquiles, né? A gente tem bastante dificuldade nesse trabalho da coleta, né? Acaba muito material orgânico indo para o resíduo convencional, né? No lixo comum, né? A gente está tentando reduzir, trabalhar junto com os municípios para trabalhar alternativas de compostagem e redução desse material orgânico. E também a questão da disposição final. A gente ainda tem aí 40% dos municípios com disposição inadequada. Então, em algum momento, esses municípios eles tinham aterros sanitários, né, e acabaram se transformando ou em aterro controlado ou mesmo em lixões. Então, a gente está com um programa bem forte para a melhoria dessa situação e também para a efetivação dos consórcios. Então, como que a gente tem aqui é o estado do Paraná,
Então, assim, essas áreas em colorido, elas são os consórcios hoje já estabelecidos. Nós temos 7 grandes consórcios intermunicipais e eles atendem aí 1/3 da população do estado, né? Então, o maior deles é o Conresol, que fica ali em Rosa, né, mais próximo ao litoral. Então, ele atende aí praticamente 30 municípios. Temos também 5 unidades de disposição final compartilhada sem consórcio formalizado, então eles têm uma atividade conjunta, só que sem uma formalização. E também a questão dos transbordos, né? Então, como a gente sempre fala, o transporte acaba sendo muito caro, então, para a criação e geração de volumes, nós temos existência de transbordos ao longo do estado, e com isso a gente consegue fazer uma melhor gestão. Porém, a gente também tem uma problemática que é a questão dos licenciamentos ambientais desses transbordos. Às vezes é criado um transbordo, um local de armazenamento temporário, ele acaba virando um transbordo, então a gente tem trabalhado com os municípios para resolver esse tipo de problema, até porque não é algo tão complexo. Aqui a gente tem uma visão do fluxo de resíduos, né? Então, sabendo que a gente tem aí estados e um país tão grande, a gente vai acabar tendo um fluxo onde os municípios acabam encaminhando para os aterros sanitários que estiverem com as licenças vigentes e tudo mais. Então, os pontos em preto são os locais de recebimento e as linhas são o trajeto onde eles acabam fazendo esse encaminhamento. Então, a gente tem aí 150 municípios que acabam retirando o resíduo do seu município, né? Então, isso acaba gerando mais custos, né, para a operação. E qual é a intenção? Como eu comentei, são os consórcios. O consórcio é trazer para uma operação conjunta para que esses municípios acabem tendo uma diminuição de custos. Então, muitas vezes tem locais ali, que vocês podem até ver ali, principalmente, né, nessas linhas em roxo, mais abaixo da figura, onde eles acabam, às vezes, transportando para distâncias ainda maiores. Então, a gente tem, claro, você pode ter desde situações problemáticas de articulação política, você pode ter questões onde você tenha falta de um vínculo com o consórcio, né? Então, assim, você tem dificuldades, mas isso acaba gerando custos, né? Então, a gente tem aí, do levantamento que eu fiz, distâncias percorridas de até 400 quilômetros de um caminhão levando esse material para uma disposição final, né? Então, isso gera muito, muito custo, né? Até a questão das emissões também atmosféricas para fazer o encaminhamento desse material. Da questão dos aspectos financeiros, né? Então, para trazer um pouquinho do nosso cenário ali, a gente tem 12% dos municípios que ainda não cobram nenhuma taxa para a gestão de resíduos sólidos, isso é um problema. Hoje, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso não pode acontecer, né? Todos os municípios que não realizam cobrança, eles possuem população inferior a 50 mil habitantes. Então, todo município acima de 50 mil, ele já faz a cobrança, né? Então, assim, o município não pode assumir esse custo, né, fazendo o subsídio 100%, porque ele acaba causando problemas na parte do orçamento municipal. 95% dos municípios que realizam a cobrança possuem déficit de arrecadação, então já é cobrado um valor menor do que realmente esse lixo custa. Então, pode ser um custo muito alto pela falta de uma boa operação, como também o município pode estar fazendo um subsídio para que essa conta acabe não ficando tão cara para a sua população, mas de qualquer forma a população acaba pagando isso de outra forma. Então, como que a gente tem a questão da cobrança dessa taxa, né? Então, a gente vê aqui que praticamente 2/3 é pelo IPTU, né? Então, onde tem a faixa em cinza, com 65%, 32% na conta de água e alguns sistemas têm contas individuais, né? Então, isso daqui eu vou falar um pouquinho mais para frente, que acaba tendo uma influência direta em todo o sistema de gestão de resíduos sólidos. Então, para trazer um pouquinho mais de informação para vocês, essa grande quantidade de informações, elas vêm principalmente do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que foi feito em 2018, aqui no estado do Paraná, é uma das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que todos os estados
façam os seus planos estaduais para dar toda a diretriz para os municípios em seguida. Então, ela tem desde a parte de reestruturação do sistema de gestão, a promoção e prevenção, a minimização de geração de resíduos, a parte de mitigação dos impactos ambientais, né, de disposições inadequadas, a parte de estabilidade financeira. Então, o sistema não pode ter uma instabilidade, não pode ser deficitário, né, ele tem que cobrir com seus custos, e o incentivo à modernização, né, a gente tem que entender que hoje, encaminhar todo esse material para um aterro sanitário deve ser a última da última situação, né, a gente tem toda aquela pirâmide, onde a gente tem desde da não geração, a parte de redução e tudo mais, você vai ter o aproveitamento energético, a reciclagem, depois o aproveitamento energético, e por último a destinação final, né, que seria o encaminhamento para aterros. Então, como que foi pensado todo esse trabalho aqui no estado do Paraná? Então, foi criado-se um sistema com 20 regionais, cada um com uma cor ali definida. São cidades polos, os nomes dessas regiões ali, onde tem Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Jacarezinho, enfim. A gente tem 20 regiões, onde cada regional ela é trabalhada de uma forma separada pelas suas características. Então, esse plano estadual, ele trabalhou 9 linhas, né, então a parte de resíduos agro-silvo-pastoris, resíduos de construção civil, mineração, serviço público e saneamento, os resíduos industriais, serviços de transporte, os de saúde, os resíduos urbanos e a parte de logística reversa. Então, assim, isso tudo foi a parte do plano estadual de resíduos sólidos que a gente tem hoje em operação, né, então a gente tem todo um arcabouço já para definir todas as características do estado, e a partir disso, o que é feito, né, então eu trouxe aqui para vocês os 5 programas propostos que tem da Secretaria junto com o Instituto Água e Terra. O Instituto Água e Terra praticamente é como se fosse o órgão ambiental do estado do Paraná, tá? Então, assim, a linha estratégica do programa, tanto de governo como de gestão, ele acaba seguindo essas 5 linhas. Então, o programa de consórcios regionais, Paraná Sem Lixões, então, não trabalhar mais atividades individualizadas, e sim a questão dos consórcios, né, isso já é tratado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, não se trabalha especificamente em sistemas individuais que não geram tão bons resultados. O segundo é um programa de compra de resultados, então, uma remuneração por bons serviços de tratamento de resíduos sólidos, então, os aterros sanitários, as usinas de coprocessamento, todas as alternativas que geram bons resultados, elas recebem recursos adicionais. Então, assim, para que a gente não tenha problemas de operação. Esse é um sistema que está em fase de implantação agora, né, então a Secretaria está trabalhando bem efetivo para transformar esse sistema em algo operacional. O programa Eu Pago Meu Lixo, então o auxílio a 100% dos municípios para realizarem a cobrança por meio de contas de água e luz, né? Então, por que não trabalhar com IPTU ou contas individualizadas? Isso gera muita inadimplência, né? Então, você tem inadimplência no IPTU ali na faixa, dependendo do município, de 30%, 40%, 50%, e isso gera problemas na arrecadação na parte da coleta do lixo, podendo afetar. Na questão de colocar na conta de água ou da luz, é uma conta mensal. Então, para o munícipe também é interessante, é um valor menor que ele está pagando mês a mês, e a inadimplência, ela diminui para 1%, 2%. Então,